Boa noite. Aqui é o estado de Minas Gerais, Brasil. Agora são 20 horas e 30 minutos. Eu sou a professora Conceição Clarete Xavier, trabalho na Universidade Federal de Minas Gerais, aqui no estado de Minas Gerais. Eu gostaria de falar com vocês a respeito da disciplina Educação e Espiritualidade nesse tempo de pandemia aqui na Universidade Federal de Minas Gerais. Essa disciplina surgiu no curso de graduação em Pedagogia e Licenciatura no ano de 2013. Nós começamos a trabalhar a temática Educação e Espiritualidade, voltada principalmente para as dimensões do ser humano inserido socialmente. As dimensões do ser humano nós vamos encontrar na obra do professor Ferdinand Rohr, a obra Educação e Espiritualidade. O Ferdinand Rohr é um pesquisador alemão radicado aqui no Brasil, e ele propõe que o ser humano possui dimensões básicas, que seria a dimensão física referente ao corpo físico, ao mundo físico, a dimensão dos sentidos referente aos nossos 5 sentidos, a dimensão emocional, a dimensão da racionalidade e, por fim, a dimensão espiritual. A proposta do Ferdinand Rohr, ela também dialoga com a proposta da complexidade de Edgar Morin. Na proposta da complexidade, nós sabemos que o Edgar Morin vai falar de um todo constituído das partes, e de tal forma que uma parte sozinha não consegue responder pelo todo. Assim também as dimensões de Ferdinand Rohr. A dimensão do corpo sozinha, ela não consegue responder pelo ser humano. A dimensão dos sentidos também não. E da mesma forma, a dimensão espiritual também não consegue responder por todo ser humano. Então, o Ferdinand Rohr vai considerar o ser humano como sendo um todo constituído dessas dimensões básicas. Mas ele não para aí. Ele caminha também dentro da complexidade do ser humano. Como assim? Ele vai dizer que o ser humano também possui o que ele chama de dimensões transversais do ser humano, ou seja, as dimensões básicas se articulam formando as dimensões transversais. Por exemplo, a dimensão artística, a dimensão político-social, a dimensão sexual libidinal e várias outras dimensões, que seriam articulações das dimensões básicas do ser humano. Então, dessa forma, nenhuma dimensão sozinha pode responder pelo ser humano inteiro. Ora, como que é então trabalhar educação e espiritualidade em meio à pandemia? Nós vivemos um momento extremamente difícil em todo o mundo. Especialmente aqui no Brasil, nós vivemos um momento de muita dificuldade social e econômica, também advinda da enorme diferença social que existe no nosso país. Existe uma desigualdade social enorme. Então, em meio à pandemia, por exemplo, se falar em isolamento social, nem todos podem exercer esse isolamento social. Nós temos as comunidades, as favelas, onde as residências não permitem que as pessoas façam esse isolamento social. Bom, a dimensão espiritual para Ferdinand Rohr, ela vai além, né? Ela vai depois da dimensão racional. E a dimensão espiritual, ela vai implicar um comprometimento incondicional com valores
éticos e valores metafísicos. O que seria esse comprometimento com os valores éticos? O que esse comprometimento nos indica em meio a essa pandemia? Indica, por exemplo, a valorização da vida. A vida não pode ser desvalorizada, ela não pode ser relegada em detrimento a valores econômicos, a valores de produtividade. Além disso, Ferdinand de Rohr, aqui na sua obra Educação e Espiritualidade, ele vai nos dizer que quanto mais nós caminhamos para a dimensão espiritual, mais também nós caminhamos para a nossa humanização. Quanto mais a humanidade ela se voltar para a autocontemplação, para o autoconhecimento e para a sua dimensão de espiritualidade, mais a humanidade vai estar se humanizando. Em tempos de pandemia, é fundamental que se busque a humanização, que se busquem valores ligados à humanização. E aí está presente a dimensão ética dentro da espiritualidade, dentro da proposta do Ferdinand de Rohr de se pensar a espiritualidade. Ferdinand de Rohr também vai buscar em Martin Buber alguns conceitos que são fundamentais nesse processo de humanização do ser humano e que podem ser pensados, refletidos em meio à pandemia que nós vivemos. Essas questões colocadas pelo Martin Buber, elas dizem respeito à autocontemplação necessária a cada um de nós, sem subterfúgios, que a gente possa se olhar no espelho e dentro de nós perceber esses valores de humanização e assim nos voltarmos também para o ser humano que se encontra ao nosso lado, na mesma condição de filhos da terra, de filhos de Gaia. Aqui no Brasil nós temos um grande expoente da espiritualidade que seria Leonardo Boff. Leonardo Boff, criador da teologia da libertação. Leonardo Boff vai propor cada vez mais uma ecologia, mas uma ecologia humana também, né? Ele vai defender nossa mãe terra, nossa mãe Gaia terra, mas vai defender também uma ecologia humana. Dentro da Universidade Federal de Minas Gerais, além das aulas de educação e espiritualidade, no momento nós desenvolvemos também a linha de pesquisa Educação e Espiritualidade. E a nossa experiência, tanto nas pesquisas dentro do grupo de estudos, quanto as aulas desenvolvidas na graduação, é que nesse momento de pandemia, a educação e a espiritualidade, essa articulação, né, transversal de educação e espiritualidade, ela tem contribuído também no desenvolvimento dos nossos jovens, que se encontram, por vezes, perdidos diante de tantas perdas, perdas de parentes, perdas de amigos, adoecimentos, sequelas da Covid, e que estão regressando para as aulas presenciais muito receiosos, muito doloridos, muito machucados com tanta perda e também com a situação que nós vivemos nesse país. E a dimensão da espiritualidade, quando ela chama a nossa atenção, quando ela nos convida a assumirmos uma ética, e uma ética essencialmente humana, eu acho que ela se torna fundamental nas nossas práticas pedagógicas nesse momento. Para finalizar, eu gostaria de agradecer a 4ª Jornada Internacional de Conhecimento Científico que está sendo promovida, agradecer esse espaço de fala e me colocar aqui à disposição para quem se
se interessar em aprofundar o nosso trabalho. Muitas graças e eu desejo que todos possam caminhar para a humanização proposta pela dimensão da espiritualidade. O mundo, nesse momento, necessita se humanizar. Muito obrigada.